Olá pessoal, como é que vocês estão? Tô voltando aqui hoje para esse canal, depois de muitos meses aí que eu não tava conseguindo gravar vídeos. Só que assim, eu gosto muito de gravar vídeo, então com muito esforço eu consegui voltar, não tava conseguindo mesmo por questão de disciplina e de muita demanda acumulada, muita coisa para dar atenção, né? Então voltei para falar um pouco sobre a nossa semana astrológica, tá? Uma semana muito complexa, mas também com um grande potencial de transformação, né? Então a gente tem aí, para começar a discussão sobre a semana, o Sol em Escorpião, né? Desde o dia 23 de outubro, o Sol está em Escorpião. Agora ele vai estar andando aí pelo segundo decanato desse signo, entre os graus 12 e 18, né? Então a gente tem aí o movimento desse signo. Como que é essa temporada escorpiana? Essa temporada que o Sol transita por esse signo. É um período em que, como se fosse assim, as nossas sombras ficam evidentes. Então, tudo que tem de negativo, entre muitas aspas, no ser humano, defeitos, características que a gente não gosta, conflitos que a gente tem internos e conflitos com as pessoas, tudo isso que está ali nesse dark side da nossa alma ali, meio que vem. Aliás, vai, né, para fora. Sai do inconsciente, dos escombros da psique e de alguma maneira a gente é obrigado a lidar com isso. Então, esse período de 23 de outubro até 21 de novembro, ele é sempre assim. Muita coisa vindo à tona, muita crise emocional vindo à tona, muito conflito com as pessoas emergindo também. Então, é uma época bem complicada, né? Uma época um pouco bélica e que a gente não tem, assim, tanta tranquilidade. É mais um período de transformação e de crise do que de tranquilidade. Então a gente já começa aí nesse cenário, né? Vai ser a semana toda disso até o dia 21 de novembro, na verdade. Só que essa semana ela tá menos densa do que a semana passada. Porque na semana passada a gente tinha Vênus em Escorpião também, Mercúrio, né? Vênus não, Mercúrio. A gente tinha uma lua nova, a gente teve o Sol, em que é uma data uma energia bem densa de finalização. Então, essa semana é como se fosse um amanhecer, né? É como se fosse dar uma clareada nas coisas aqui. Porque a gente tem a entrada de Vênus, aliás, de novo eu confundindo, de Mercúrio em Sagitário. Então, ontem Mercúrio entrou em Sagitário, vai caminhar aí pelo primeiro decanato de Sagitário, e Sagitário é uma energia muito diferente de Escorpião. É uma energia mais esperançosa, é uma energia de fé. Então a nossa mente, ela fica um pouco mais propensa a acreditar numa melhora, numa virada. Enquanto Escorpião, ele mergulha muito nas sombras e só depois que ele se regenera. Sagitário já traz uma fé desde o início. Então esse Mercúrio, ele muda um pouco a nossa percepção das coisas e isso é fundamental. A Vênus também está transitando por Sagitário, o que também ajuda, né, principalmente nas relações pessoais, a gente ter mais fé de uma melhora nos nossos relacionamentos, né? E buscar a liberdade, sair de dinâmicas tóxicas que a gente pode ter se apegado no mês passado, tá? Então agora a gente tem um clarear aí das ideias nessa semana, ainda mais pela entrada de Marte em Leão. Marte sai do signo de Câncer, que é ali ressentido, né? Magoado, é muito profundo, muito complexo, e entra em Leão, que já é mais solar. Então, tudo aqui no céu aponta para um aumento da consciência e, de certa forma, dissipa algumas sombras, né? Só que assim, claro que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, aqui na segunda-feira, hoje, o dia que eu estou gravando o vídeo, que eu provavelmente vou postar ele, a gente tem Marte trígono Mercúrio. Então, assim, tá uma energia mais positiva, com mais consciência? Sim. Por outro lado, nós estamos muito diretos. A gente está querendo falar a verdade na cara. E aí, como o escorpião evidencia as sombras, pode ser que a gente queira, jogar. Aquilo que a gente percebeu de negativo, a gente já vai lá e fala, porque Marte e Mercúrio é mais ou menos isso, né? E aí é uma possibilidade de discussões e de palavras
na cara ali, né? Isso na segunda-feira. Mas também, como eu disse, um dia de uma percepção nova dos problemas e das crises que acontecem. E assim, a gente não pode esquecer que o Sol está em Escorpião. Então, embora a gente está vendo um cenário de melhora, de uma consciência mais ampla das coisas, o Sol ainda está em Escorpião. Então, vai ficar trazendo crises e questões densas à tona. A diferença é que agora a gente tem um pouco mais de capacidade de resolução dessas coisas aqui. Na terça-feira é um dia com muita ativação da Lua. Então pode ser um dia mais emotivo, embora a Lua esteja em Sagitário. A gente tem Lua conjunta a Vênus, Lua conjunta a Vênus oposta a Júpiter e Lua quadrada Netuno. Tudo isso aponta para as nossas emoções afloradas. Então assim, a gente vai estar mais sensível na terça-feira. Por outro lado, essa sensibilidade, a gente não fica tão refém dela, porque a gente tem ali junto uma necessidade de se libertar de padrões emocionais tóxicos. Então, a gente sente, mas lá para o final do dia, talvez, ou no insight, a gente pensa, não, mas eu tenho que sair dessa. Então, um dia mais denso, mas com potencial aqui de uma resolução. E aí vai seguindo a semana, né? A gente tem aqui, a Lua vai transitar em Sagitário, depois ela entra em Capricórnio, que é um momento que a gente pode encontrar ali por volta ali da quarta e quinta-feira, encontrar soluções práticas para os nossos problemas emocionais. Então é um dia propenso a gente encontrar soluções no plano concreto e tomar ações diretas para resolver algumas dinâmicas emocionais difíceis que a gente pode estar lidando aí há muito tempo. Mas é um dia de lidar de uma maneira pragmática com a dor. A dicção foi com Deus. E lá para o final da semana, sexta e sábado, a Lua entra em Aquário. Então, tudo aqui, gente, vai ser sobre Escorpião. Então, tudo a gente está lidando com densidade, com problemas psicológicos, com crises. Mas quando o trânsito da Lua vai dando indícios de nuances disso. Então, Lua em Aquário ali no final da semana é a questão mesmo de desapegar de vez de certas coisas. Então, assim, em resumo, né? A semana, ela não tem grandes aspectos, ela não tem um eclipse, ela não tem nada tão estrondoso, mas vai ser uma semana de manejo da dor e da sombra, de uma maneira consciente e trazendo um pouco de fé. Então a gente começa a acreditar um pouco mais na capacidade de melhorar. E a gente pode contar com a ajuda dos outros aqui, e é um ótimo momento para buscar um tipo de psicoterapia, né? Então, tá tudo muito é como se fosse a alquimia ali, sol e lua, né? Luz e sombra se unindo ali e a gente conseguindo fazer alguma coisa com isso, né? Semana passada ainda estava muito obscuro, né? Gente, semana passada eu queria ter feito o vídeo da semana passada. Tava muita escuridão, sabe? Tipo, era Sol, Mercúrio, era Vênus, Escorpião, era Lua, Escorpião, era dia 31 de outubro, que é um dia de finalizações, né, o Sowing. Quero até que vocês me digam como é que foi a semana passada. Mas foi uma semana bem sombria, eu diria, né? E agora a gente tem um fio de esperança e uma possibilidade de olhar para os nossos problemas sobre uma nova ótica, tá? Então é isso, gente. Essa semana acho que a gente vai conseguir dissolver algumas dificuldades aí, tá? É uma semana mais... continua densa, por estar lidando com coisas difíceis, mas a esperança e a gente consegue ver coisas que não viu antes, porque a nossa visão aqui fica mais ampla, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana e que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar gravando toda semana, tá? Então, quem gostou, deixa a curtida aí, deixa o like. Se puder se inscrever, se puder também divulgar. É um canal que está começando, ainda é tudo muito simples, mas eu quero melhorar aqui a cada semana, trazer mais coisas para melhorar aqui e eu vou estar presente aqui tentando dar algum insight, né? É tão importante a gente ter uma bússola, ter uma orientação, né, para facilitar lidar com as questões da vida, e é esse o meu objetivo aqui. Dar uma orientada, dar uma clareada nas coisas através da astrologia e do tarô, tá? Apesar de consulta também, eu faço consulta de tarô e de astrologia, análise de trânsitos e leitura de cartas. Vocês me procurem no Instagram, Asterion_Tarot, tá? Asterion Tarot. Ou vocês deixem aí nos comentários, de alguma maneira a gente entra em contato para agendar aí, caso você queira uma leitura particular. Muito obrigado pela atenção e uma semana iluminada para vocês.